Atlético de Minas Gerais 0, Atlético 3, valendo pela 28ª rodada nesse segundo turno aí do Campeonato Brasileiro da Série B e valendo também a 6ª vitória consecutiva do Clube Atlético dos Paranaenses, indo com tudo para cima para buscar a vaga na Série A do ano que vem. Então, um primeiro tempo que até os 20, 22 minutos, estava bem chatinho esse primeiro tempo entre Atlético e Atlético, lá em São João del Rei. O Werder Helma entrou com a equipe no esquema, uma espécie de 3-4-3, né? Mantendo ali os 3 zagueiros, os laterais e os meias volantes agora, com o Dudu e o Zapelli um pouquinho mais recuado, né? Ali junto com os laterais, formando aquele, né, um quarteto ali, um revisando com o outro, e os atacantes. Então ali foi uma espécie de 3-4-3, mas infelizmente o Derhelmo ele volta com o Patrick, com o Luiz Fernando, e esses dois jogadores, né, o Patrick pelo meio, ele mata o meio de campo, que é um jogador sem mobilidade, eu canso de dizer aqui, e o Luiz Fernando está muito mal tecnicamente. A primeira grande chance do jogo ele perdeu lá pelos 22 minutos. Pois bem, até os 22 minutos, como eu falei, o jogo estava bem chato, um jogo sonolento, um jogo preguiçoso por parte das duas equipes, mas a partir dos 22 minutos, num lance ali de lateral para lateral, o Benavides joga de 3 dedos lá pro Esquivel, do lado esquerdo, que toca pro Luiz Fernando finalizar, fazer o gol, o Luiz Fernando, em vez de dar um chute no gol, não, ele quis dar um toquinho pro gol, facilitou a defesa do goleiro, mas aí em diante, né, desses 22 minutos, dessa finalização, dessa primeira finalização do jogo no primeiro tempo, que inclusive só o Atlético levou perigo no primeiro tempo, a partir dos 22 minutos, o Atlético acordou e logo em seguida, numa jogada sensacional do Zapelli ali no meio de campo, que a bola vai daí lá para a entrada da grande área, pelo lado direito, o Kevin Viveiros recebe para finalizar na cara do gol, ele, o goleiro e ele chuta em cima do goleiro, o goleiro também saiu num tempo de bola bem exato ali, bem preciso, e dificultou a finalização do Viveiros, que não costuma perder gol assim, mas essa primeira oportunidade ele perdeu, só que é aquele negócio, de duas ele faz, de duas oportunidades, uma ele não perde. Aí na segunda chance que ele teve, numa bola também viva ali dentro da área, pelo lado esquerdo dessa vez, a bola sobra pro Kevin Viveiros tocar pro gol ali, daí dessa vez ele não perdeu, o Atlético faz 1-0. Então, assim, a partir dos 22, 23 minutos, quando o Luiz Fernando perdeu aquela oportunidade, a primeira do jogo, o Atlético acordou e foi criando chances, né, uma atrás da outra. Depois o Viveiros teve aquela que ele perdeu, o próprio Luiz Fernando teve outra oportunidade e perdeu, e aí veio a outra oportunidade com o Viveiros, aí ele guardou no gol, e já eram 47 minutos. Então foi o primeiro tempo que até os 22, 23 minutos estava sonolento, um jogo chato, as duas equipes parecem que preguiçosas, mas hoje é quarta-feira, dia de feijoada, quem sabe foi isso, né? Mas aí, a partir dos 22, 23 minutos, quando o Atlético perdeu a primeira oportunidade, aí o Atlético mandou no jogo, na questão ofensiva, e fez 1-0, merecido no primeiro tempo. A grande baixa foi o Teran, o zagueiro Teran, que travou o pé ali no gramado e teve uma lesão muscular muito grave. Quer dizer, muito grave para ele sair do jogo e entrar o Léo Pelé no lugar dele. Não sei se a lesão é grave ao ponto dele ficar de fora dos próximos jogos. Isso aí a gente vai saber mais tarde. Mas é a grande baixa do jogo, que o Teran é um dos responsáveis por arrumar essa zaga. Entre o Léo Pelé, é aquela temeridade, daí o Léo Pelé vai lá para o lado esquerdo, puxa o Arthur Dias para o lado direito, que é a dele, também outra temeridade, porque o Arthur Dias vive falhando,
mas no primeiro tempo não falhou, né? E o Aguirre, o bom zagueiro Aguirre ali pelo meio. Então continuou o mesmo esquema, mesmo com a saída do zagueiro Teran, apenas o Daryl Hamilton trocou um zagueiro por outro, aí acertou o posicionamento dos zagueiros ali, e o Atlético continuou nesse esquema de 3-4-3 e venceu o jogo no primeiro tempo por 1-0. Acho até que poderia ter sido 2-0, porque se não teve tantas oportunidades, mas teve as oportunidades que teve foram claras, dava para ter feito mais do que um gol, mas pelo jogo ter sido até os 20, 22 minutos um jogo chato, um jogo que dava a impressão que não ia acontecer nada, o 1-0 para o Atlético foi bom no primeiro tempo, então o Atlético mereceu sair vencendo por 1-0, né? Lembrando que eu fico só triste pela grande baixa do jogo, que foi o zagueiro Teran. Veio o segundo tempo e o Atlético sem nenhuma alteração para o segundo tempo, mantém a mesma equipe, apenas a única alteração feita no primeiro tempo, uma alteração forçada, com a saída por lesão muscular do zagueiro Teran. O pessoal reclama muito de grama sintética, mas ao que me consta, ali na Arena Sicredi, lá de São João del Rei, é um gramado natural, a princípio, até olhando aqui pela televisão, um gramado perfeito, mas o Teran, ele travou a perna nesse gramado e deu essa lesão muscular. Então, assim, o pessoal fala muito de grama sintética, grama que é padrão FIFA, no caso a grama do Atlético, a grama lá do Atlético de Minas, a grama do Botafogo, são gramados padrão FIFA, né? São gramados com homologação, certificação FIFA. Então são gramados perfeitos e o pessoal vem falar sem conhecimento de causa, né, de lesões, sendo que num estudo feito não há nenhuma comprovação que esses gramados causam mais lesões do que os gramados naturais. Apenas realmente o que acontece é a velocidade do jogo é que muda um pouco, mas isso é perfeitamente adaptável a qualquer equipe. Então, assim, voltando ao jogo, no segundo tempo, o Atlético recebe pressão da equipe do Atlético. Era natural que a equipe do Atlético voltasse nesse segundo tempo com uma pressão para cima do Atlético, principalmente até os 7 minutos do segundo tempo. O Atlético tocou pressão para cima do Atlético com muitas bolas aéreas, muitas bolas alçadas na área do Atlético, e isso é uma temeridade, porque ainda a defesa do Atlético nas bolas, nesse quesito bolas aéreas, ela tem pecado um pouco, inclusive hoje apresentou essa deficiência, porque os atacantes do Atlético praticamente ganharam quase todas de cabeça, finalizaram, conseguiram finalizar, porém a bola ia para fora e numa boa finalização o Santos estava lá para defender. Então o Santos nesse segundo tempo ele fez, acho que uma única defesa importante, que foi uma finalização de cabeça, o jogador livre ali para finalizar de cabeça. O Santos defendeu com o braço direito, olhando até o lance, dá a impressão que foi um lance fácil, né? Mas o Santos é que torna esses lances fáceis, né? Já que outros goleiros de repente faz aquelas defesas espalhafatosas, mas o Santos é um goleiro que não é desses goleiros de fazer aquelas defesas espalhafatosas, né? Ele sempre está no lugar certo, na hora certa, por isso as defesas parecem fáceis. Então, passando, né, esses 7, 8 minutos de pressão do Atlético, como o Atlético tem melhor qualidade e como a equipe ela está mais organizada, é uma equipe que, como eu falei no vídeo anterior, essa equipe do Atlético ela está com confiança, então essa pressão inicial no segundo tempo do Atlético não abalou a estrutura atleticana, né? A estrutura do Atlético Paranaense. O Atlético, com a bola no chão, mostrava muito mais qualidade. Logicamente, o Atlético tendo mais posse de bola, porém pouco efetivo, quando o Atlético retomava essa bola, o Atlético, depois aí dos 8, 9 minutos, passando essa pressão do Atlético, o Atlético começou já a criar oportunidades em velocidade ali, mas o gol estava 1-0, né? Estava 1-0 só.
E sabe como é que é? Eu sempre falo que nem sempre, né, o futebol é um esporte coletivo que nem sempre a melhor equipe vence o jogo. O Atlético vencia por 1-0, então é um placar aqui que não garante nada. Não vou dizer que é um placar perigoso, é perigoso para quem está perdendo por 1-0. Mas daí o Odair Helmond começou a querer a estragar ali o bolo, né? Mas não conseguiu. Mesmo ele tirando ali, tirou o Zapelli, olha só, ele tirou um baita de um jogador como o Zapelli, que tinha cobrado, recém-cobrado uma falta ali, quase feito o segundo gol do Atlético. O Odair Helmond tira o Zapelli para colocar o Filipinho, né? O famoso quebrador de bola. O Filipinho, ele só quebra a bola, ele é um jogador limitadíssimo. No primeiro lance ali, ele escorregou e causou um contra-ataque do Atlético, mas o Odair Helmond tirou o Filipinho, né? Então, aliás, tirou o Zapelli para colocar o Filipinho. Ao meu ver, ele errou, mas acertou em tirar o Luiz Fernando para colocar o Julimar, né? Tanto é que o Julimar que recebeu o pênalti e ele mesmo, o Julimar, fez o segundo gol. Então ali o Odair Helmond acertou em tirar o Luiz Fernando, né, que está muito mal, né? O Luiz Fernando está muito mal já de algum tempo, desde que voltou da contusão, né? Antes da contusão ele já estava mal, ele voltou da contusão, ficou pior ainda. Aí entrou o Julimar, né? Acerto do Odair Helmond, mas errou em tirar o Zapelli, né? E para colocar o Filipinho, mas o Odair Helmond, né? Meio que cagãozinho ali, querendo garantir o resultado, beleza, colocou o Filipinho. Depois, com essas alterações, numa retomada de bola, né, numa arrancada do Julimar, numa disputa em velocidade dentro da área, ele recebeu o pênalti. Todo mundo achava que o Viveiros iria cobrar o pênalti, né, para o Viveiros se consolidar na artilharia aí do Atlético e também do campeonato. O Viveiros humildemente deu a bola pro Julimar. Tá, você recebeu o pênalti, você vai cobrar o pênalti. Eu achei temeroso, né? O Julimar voltando agora, né? É um jogador que ainda carece um pouco de ritmo, mas beleza. O Julimar foi lá, bateu bem o pênalti, Atlético 2-0. Daí em diante, até mesmo antes do segundo gol do Atlético, a equipe de Minas Gerais, o Atlético, ele estava. Tinha baixado a pressão, o Atlético estava controlando bem o jogo, mesmo com o Filipinho ali quebrando bola, né, no meio de campo, o Atlético controlava bem a situação. O Atlético fez o segundo gol, praticamente definiu a vitória do Atlético, que foi levando o jogo ali, não digo em banho-maria, não, o Atlético até foi querendo fazer o terceiro gol, mas sem se descuidar muito ali da defesa, né? Então, dava a impressão que o jogo terminaria nos 2-0 para o Atlético. Mas num lance lá pela direita, numa falta, não sei se a falta foi em cima do Leozinho mesmo, foi ele que cobrou a falta. Uma falta, a falta em cima do Viveiros, né? Aliás, as faltas no ataque é sempre em cima do Viveiros, porque é difícil segurar o Viveiros, que para mim foi novamente, se não o melhor, mas um dos melhores em campo hoje. E o Leozinho vai lá e cobra com maestria essa falta e faz o terceiro gol do Atlético, liquidando completamente a fatura. A equipe do Atlético nem esboçava nenhuma reação, acho que nem queria mais reagir, queria mais que o jogo acabasse, né? Queria mais que o jogo terminasse. E a equipe do Atlético ganha mais 3 pontos, mas como eu falei num short anterior, que a situação era tão difícil, que mesmo com a sexta vitória consecutiva, o Atlético fica ainda a um pontinho do G4. Um ponto atrás do Novo Horizontino, um ponto atrás do Criciúma. Só que o Criciúma vai jogar ainda, né? O Criciúma ainda vai jogar. E o Novo Horizontino não. O Novo Horizontino já completou a rodada. E vamos esperar aí que o Atlético, com a 7ª vitória consecutiva, consiga definitivamente entrar no G4. O Atlético consegue mais 3 pontos, vai se consolidando na 5ª posição, porque o sexto colocado já fica 3 pontos atrás. Então o Atlético
volta a ficar apenas um ponto do quarto colocado, que é o Novo Horizontino e o Criciúma, mas o Criciúma joga agora na quinta-feira diante do Curitiba, né? E o Criciúma pode vencer o Curitiba, empatar, ou se perder ainda o Atlético fica um ponto atrás, mas o Atlético fica ali na briga. Agora, acredite que se vier a sétima vitória, que é contra a equipe do Operário na Arena, o pessoal fala que é clássico, mas nunca vai ser clássico Atlético Operário, né? O pessoal também gosta de valorizar mais do que merece, né? No futebol é incrível. Atlético Operário não é clássico, nunca vai ser clássico, né? Mas, né, pessoal aí, os narradores, agora o próximo jogo é clássico contra o Operário. Mas beleza. O importante é que o Atlético vença, e daí o Atlético vencendo, e o Atlético acredito que entre no G4, porque daí, por exemplo, se a equipe do Criciúma venceu o Curitiba, né, e o Atlético venceu o seu próximo jogo, o Atlético passa até o Curitiba. Se bem que o Curitiba vai jogar também. Então ainda o Atlético depende dos resultados de quem está na frente, mas tá ali. Se vacilar, o Atlético passa, né? E daí é só nessas 10 rodadas aí que faltam, o Atlético tem que primeiro entrar no G4, aí vão faltar 9 rodadas, se o Atlético entrar no G4 já na próxima rodada, aí faltarão 9 rodadas, e são 9 rodadas para o Atlético definitivamente se consolidar no G4 e conseguir voltar aquele velho clichê do lugar de onde o Atlético nunca deveria ter saído. Eu acho isso aí uma babaquice, essa frase, mas estou falando aqui para tirar sarro, né? Se o Atlético nunca deveria ter saído da Série A, por que saiu então? Saiu por incompetência, né? Então não existe esse negócio de nunca deveria ter saído. Agora, que o Atlético não cabe na Série B, sim, o Atlético é uma instituição, um clube de futebol de primeira linha do futebol brasileiro. Daí isso é verdade, né? O Atlético realmente, pela sua história, pela sua camisa, torcida, tradição, o Atlético realmente não cabe na Série B. Beleza? Então, mais uma vez, foi um bom jogo do Atlético, sim, esse jogo. Foi um jogo em que o Atlético, mais uma vez, confiante e com organização, né? E eu reconheço que agora o Odair Helman conseguiu pelo menos organizar esse time, mesmo escalando Patrick, que eu não concordo com a escalação do Patrick, não concordo com o Filipinho em campo, não concordo com o Luiz Fernando em campo, né? Nem com aquele Speed Mendonça, que hoje não jogou porque ele tinha levado cartão no jogo anterior, né? Mesmo com isso aí, a equipe está organizada. E por ser um time que individualmente é bem melhor, né, muito melhor que os concorrentes aí da Série B, então o Atlético dá essa esperança, né, uma esperança bem viva, uma esperança clara de que possa voltar para a Série A. Beleza? Então todos fiquem com Deus. Até o próximo jogo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.